Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de ciências, onde nós vamos dar continuidade à unidade 11, tá? Nós já falamos sobre o sistema nervoso, agora nós vamos falar sobre o sistema endócrino, como funciona o nosso corpo, não é mesmo? Então é sobre isso que nós estamos falando agora nessa unidade. Nós vamos ver que o sistema endócrino e o sistema nervoso estão ligados, caminham juntos, assim como os outros sistemas que nós já vimos aí, o digestório, né? Então, nós vamos ver aí que o sistema nervoso e o sistema endócrino estão totalmente ligados entre si. Então, nós vamos dar continuidade aí, falando sobre esse assunto na página 118 do material. Primeiro, nós vamos ver como nós percebemos o ambiente, ou seja, como é que eu consigo sentir tudo aquilo, né, que é levado para o nosso cérebro e em seguida para as outras partes do nosso corpo? Nós já vimos, falamos inclusive, que são pelo meio dos órgãos dos sentidos. Então, nós vamos ver cada uma aí agora. Como percebemos o ambiente? Nós percebemos o ambiente ao nosso redor por meio dos órgãos dos sentidos. Eles são capazes de captar as informações do ambiente e transmiti-las à medula espinal. E depois ao encéfalo, por meio dos nervos, onde acontece a sinapse, né? Que nós, inclusive, falamos sobre isso. Visão. Grifem aí, no fundo do olho, as células que são estimuladas pela luz. Essas células enviam informação aos nervos presentes nos olhos, que levam até o cérebro, onde as imagens são interpretadas. Audição. As vibrações do ar provocadas pelo som estimulam as estruturas internas presentes na orelha. Essas estruturas transmitem informação aos nervos presentes nas orelhas, que levam as informações até o cérebro, onde elas são processadas. O olfato. Substâncias químicas presentes no ar estimulam células que existem dentro do nariz. As células enviam as informações para os nervos, que a levam até o cérebro. Todas essas informações, em todos esses momentos, acontece a sinapse, né? Entre um neurônio e outro, onde levam essas informações. Gustação ao paladar. Os alimentos estimulam as papilas linguais presentes na língua. Elas transmitem informação para os nervos, que a levam até o cérebro, onde será interpretado. O tato. A pele de todo o corpo possui receptores que captam estímulos de temperatura, textura, pressão e dor. Esses receptores enviam as informações por meio de nervos até a medula espinal. Dessas, as informações seguem para o cérebro, onde são reconhecidas e interpretadas. Cada um dos sentidos, grifem isso aí, por favor. Cada um dos sentidos é coordenado em um local diferente da superfície do cérebro. Não vão todos aqueles estímulos para o mesmo lugar, não. Para cada parte, para cada sentido, tem uma partezinha diferente no cérebro, aonde esse estímulo será recebido e interpretado, tá bom? Então, veja a imagem a seguir, as vias pelas quais as informações captadas pelos sentidos chegam até o cérebro e onde elas são processadas e interpretadas. Então, nós temos aqui, ó, regiões de processamento da informação. O tato é essa região aqui em azul, aonde ela é interpretada. O olfato é interpretado bem aqui, ó, na frente. A gustação ou paladar é interpretado bem aqui nessa partezinha do ladinho do tato. A audição, logo acima do cerebelo aqui. E a visão é atrás, tá? Atrás da cabeça, acima do cerebelo, tá bom? Representação das regiões do cérebro onde as informações captadas pelos órgãos dos sentidos são processadas. O cérebro processa as informações e nós temos consciência das sensações, como sabores, os odores, tipos de sons e texturas, por exemplo. E isso nos ajuda a compreender o mundo ao nosso redor. Recebi o estímulo, senti aquele cheiro. Ele já manda a informação ali para o nosso cérebro, que já me responde, que cheiro que é esse? Se é queimado, se é de café, do que é? De um perfume, né, que fica guardado, porque o nosso cérebro armazena várias informações importantes, né, que marcam a nossa memória, de um prato diferente. Então, ele recebe essas informações, vão lá para as partes e as regiões onde essas informações são captadas, e ele nos responde dizendo
do que é, do que se trata. Bom, então agora nós vamos falar especificamente do sistema endócrino. Vamos ver que o sistema nervoso endócrino tem uma ligação direta aí, né? Um depende do outro. Grifem aí. O sistema endócrino controla diversas atividades do corpo, como o crescimento, amadurecimento sexual e absorção de nutrientes. A parte hormonal é toda controlada, gente, por esse sistema endócrino, nosso desenvolvimento do corpo, crescimento, desenvolvimento de alguns órgãos, tudo é formado pelas glândulas endócrinas, ok? Grifem aí também. Ele é formado pelas glândulas endócrinas. Essas glândulas produzem substâncias chamadas hormônios, que são liberadas no sangue e transportadas para várias regiões do corpo através da circulação. Os hormônios têm ação específica, ou seja, apesar de circularem por todo o corpo, influencia apenas o órgão-alvo, ou seja, ele tem o objetivo de chegar naqueles órgãos-alvo para que ele possa fazer com que aquele órgão se desenvolva. Então, para cada órgão, existe um hormônio específico para que aquele órgão se desenvolva ali. Por exemplo, olhem só, grifem aí. A prolactina é um hormônio que atua sobre as glândulas mamárias, estimulando a produção de leite durante e após a gestação. Então, a mulher, ela produz prolactina quando está gestante, justamente para que ela consiga amamentar o bebê após o parto. Então, essa prolactina vai ser desenvolvida naquele momento específico ali, para que ela consiga amamentar o bebê. Então, é um tipo de hormônio, tá? Principais glândulas endócrinas e hormônio. Quais são os principais? Há diversas glândulas endócrinas no corpo humano. A maioria delas ocorre tanto em homens quanto em mulheres e exerce funções semelhantes. Conheça a localização de algumas delas na imagem a seguir. Nós temos uma aqui que é uma das mais faladas, né, que é a tireoide. As suprarrenais, que estão nos rins, pâncreas, testículo no homem e o ovário na mulher. E a pineal, que está aqui, ó, próxima à hipófise, tá, no cérebro. Então, esses são os principais hormônios que o nosso corpo desenvolve. Tireoide, tá, as glândulas hormonais endócrinas. Essas glândulas estão localizadas em partes específicas e essas são as principais. Tireoide, suprarrenais, pâncreas, testículo no homem, ovário na mulher, pineal aqui no cérebro próximo, tá bom? Grifem aí. A hipófise é uma glândula com cerca de 1 centímetro de diâmetro, muito pequenininha, que se localiza na base do cérebro. É considerada uma glândula mestra do nosso corpo, pois produz alguns hormônios que controlam a ação de outras glândulas endócrinas. Ela também produz hormônios como o crescimento, da prolactina e antidiurético. Então, a hipófise é a nossa glândula central, porque ela fica na base do cérebro e ela coordena vários outros tipos de hormônios, como o do crescimento, a prolactina e o antidiurético. O que o hormônio do crescimento faz? Grifem aí. Estimula as estruturas do corpo, como os ossos e músculos, a crescerem. A prolactina estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias e a produção do leite durante e após a gestação. O antidiurético, ele atua nos rins, promovendo a reabsorção de água, ou seja, diminuindo a quantidade de água eliminada na urina. Ele consegue fazer com que parte dessa água, porque o nosso corpo precisa de água, fique no corpo, para que ele possa se desenvolver. E libera um pouco menos de água pela urina, porque o nosso organismo também precisa de água. Então, ele faz esse controle aí, o antidiurético, tá? A glândula pineal é uma pequena estrutura que produz o hormônio melatonina, que regula os nossos padrões de sono. A produção de melatonina é estimulada pela escuridão e inibida pela luz. Ou seja, eu só consigo produzir melatonina se a luz estiver apagada, tá? Então, aí vem o estímulo ao sono, e por isso que a gente consegue pegar no sono, por conta desse hormônio, a melatonina, que é produzido pela glândula pineal, que também está lá no nosso cérebro. A glândula tireoide, grifem também, produz hormônios como a tiroxina,
que tem como principal função regular a velocidade do nosso metabolismo. Ou seja, de todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, como a produção de energia, digestão, entre outras, a tireoide está presente. Se eu tenho problema com a tireoide, ela retarda esse metabolismo. Né? Então, ela tem que estar controlada, ela não pode nem retardar e nem acelerar. Ela tem que estar controlada ali, para que eu não faça digestão muito rápida ou não muito lenta, para que eu não produza muita energia nem pouca energia. Então, ela tem que estar regulada, tá? As glândulas suprarrenais, grifem aí também, se localizam sobre os rins. Elas produzem vários hormônios, entre eles a adrenalina, que de forma geral prepara o corpo para situações de perigo, preparando os músculos para atividade intensa, aumentando os batimentos cardíacos e a frequência respiratória, por exemplo. Por isso que quando eu começo a fazer atividade física, correr, meus batimentos cardíacos aceleram. É como se eu estivesse produzindo ali adrenalina, é como se meu corpo estivesse tentando se prevenir contra algum perigo que possa acontecer, mas na verdade ele está produzindo ali adrenalina. O pâncreas, grifem aí. Além de produzir substâncias que atuam na digestão, também produz hormônios. Entre eles está a insulina, hormônio que regula a quantidade de glicose no sangue, estimulando as células a absorver esses nutrientes, tá? Muitas pessoas que têm problema com diabetes têm problema no pâncreas, tá? Por quê? Justamente por conta dessa produção da insulina, que ou é pouco ou é muita. Então tem que ter o controle aí, por isso a importância desses hormônios. Os testículos, que estão presentes nos homens e produzem a testosterona, que é um tipo de hormônio masculino. Esse hormônio passa a atuar principalmente na transição da infância para a fase adulta e é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas, como a presença de barba, a voz mais grave, mais grossa, né? Os ovários existem nas mulheres e produzem o estrógeno e a progesterona, que são hormônios femininos. Na transição da infância para a adolescência, o estrógeno age no corpo feminino, promovendo algumas mudanças, como o desenvolvimento das mamas. Já a progesterona promove alterações no corpo feminino, que o preparam para a gestação, como a menstruação e outras coisas, tá? Então, existem um hormônio específico masculino, que vai ali mudar o corpo do menino, transformando ele em um adulto, e acontece também de ter os hormônios femininos, que também vai mudar o seu corpo para que você torne adulta. De forma geral, as glândulas endócrinas produzem os hormônios de forma contínua, mas só os liberam na corrente sanguínea quando recebem algum estímulo no corpo. Então, eles estão ali presentes o tempo todo? Tá. Mas o meu pâncreas precisou de insulina. Opa, vamos mandar insulina para o pâncreas. Certo? Ah, não, mas agora eu preciso fazer digestão. Opa, vamos mandar ali um hormôniozinho para acontecer essa digestão. Tá? Então, elas estão presentes ali o tempo todo no nosso organismo, mas ela só é liberada para aquele órgão quando o órgão precisa. Tá bom? Esse aumento serve como estímulo para que o pâncreas libere a insulina, que vai atuar como as células captem, para que as células captem a glicose, reduzindo sua concentração no sangue. Tem um vídeo sobre os hormônios, né, minutos psíquicos aí no portal Edros, vocês podem ficar à vontade para acessar. E a Tia Graça também vai colocar um videozinho adicional, falando sobre todo esse sistema endócrino aí hoje para vocês, tá bom? Aplicando a ciência, a importância do sono. Por que que dormir bem é importante, gente? Às vezes as pessoas não dormem a quantidade certa. Isso acarreta dores de cabeça no outro dia, cansaço físico, a pessoa não tem energia. Então, dormir bem é essencial, tá? Dormir bem é muito importante para a qualidade de vida dos seres humanos. Sabe-se que bons hábitos de sono ajudam na prevenção de doenças, na restauração física e mental, bem como na construção da memória daquilo que aprendemos e vivemos durante o dia. O ato de dormir, grifem isso aí, faz parte do ritmo biológico de cada pessoa e obedece a um ritmo circadiano, isto é, que se repete a cada dia e ao qual chamamos de ciclo sono-vigília. O ciclo sono-vigília é regulado pela produção do hormônio melatonina, cuja produção e a secreção se relacionam à quantidade de luz à qual somos expostos. Durante a noite, a glândula pineal recebe o estímulo indicado que não há mais luz, e assim inicia a liberação de melatonina, que é capaz de induzir o início do sono, conforme a Tia Graça falou anteriormente para vocês.
Por isso é importante que próximo ao horário de dormir, não esteja exposto à luz, principalmente os celulares, viu? Tablets, porque ele tira esse sono. Pois a presença dele inibe a secreção da melatonina. Nos dias atuais, evitar a iluminação pode ser difícil, por causa da luz artificial que ilumina os ambientes e as ruas, além da luz de telas de computadores, tablets e telefones celulares. Esses estímulos tornam-se um problema. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo dormir. Poxa, mas você acabou de desligar o telefone celular e já deita para dormir, você não vai conseguir mesmo. O seu cérebro precisa de um tempo para perceber que ali está escuro, que você não está mais sendo influenciado pela luz, para produzir essa melatonina. Então, a gente tem que sair do celular um pouco antes, tá? O hábito de usar o celular antes de dormir afeta a qualidade do sono. A exposição à luz artificial interfere diretamente no ciclo sono-vigília, pois bloqueia a secreção de melatonina, dificultando a indução apropriada do sono. Isso atrasa o horário em que se dorme, reduzindo o tempo total de sono. Após o início do sono, as atividades do nosso cérebro vão diminuindo até atingir o sono profundo. Nesse estágio, há baixa atividade no cérebro e também de vários outros sistemas do corpo. Grifem isso aí. É quando ocorre a liberação do hormônio do crescimento. Então, quer dizer que dormir é importante para crescer? Demais. Porque é no momento de sono profundo que o nosso organismo vai liberar essa célula do crescimento. Após o sono profundo, costuma iniciar-se a fase REM. Grifem isso aí também, que ocorre em movimentos rápidos dos olhos. Ela é caracterizada por relaxamento de toda a musculatura corporal, intensa cerebral. É nessa fase em que geralmente ocorrem os sonhos, a construção das nossas memórias e o aprendizado. Tudo aquilo que eu vi durante o dia vai ser armazenado, eu vou conseguir absorver aquilo. Olha só o quanto o sono é importante. Cada pessoa e cada fase da vida precisam de um determinado tempo de sono. Por exemplo, um recém-nascido costuma dormir 18 horas por dia, enquanto um adolescente precisa de cerca de 9 e um adulto de 7 a 8 horas de sono diários. Porém, isso não é uma regra, pois a necessidade de sono pode variar por fatores herdados de nossos pais. Há pessoas que precisam dormir mais tempo para se sentirem restabelecidas, enquanto outras já se sentem revigoradas, com menos horas de sono. Assim, é importante respeitar o próprio relógio biológico. Às vezes eu não durmo 8 horas, mas eu durmo 6 horas e acordo bem. Não fico cansada, não fico com sono, não fico irritada, né? Então, meu relógio biológico é daquela forma. Agora, tem pessoas que dormem aquilo ali, se não dormir às 8 ou mais de 8, né? Se sentem mal. Então, cada pessoa tem um organismo diferente e ela deve obedecer a esses estímulos que o nosso corpo manda, gente. Porque ele precisa do sono para se restabelecer. Dormir bem é tão importante para a saúde quanto ter uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas. Assim, é importante se conscientizar e adotar os hábitos necessários para ter uma boa de sono. Uma boa noite de sono. Grifem isso aí, o que a gente deve fazer para termos uma boa noite de sono. Evitar exercícios físicos intensos perto da hora de dormir, já que o corpo precisa de tempo para relaxar. Não usar o computador ou celular pelo menos 1 hora antes de se deitar e evitar ver televisão na cama. Procurar ir dormir sempre no mesmo horário. Evitar o consumo de alimentos estimulantes à noite, como chocolate, café, chá preto e alguns refrigerantes. Então, tudo isso deve ser evitado, tá bom? Para que você tenha uma boa noite de sono e para que seu organismo funcione bem. Para que seus hormônios cheguem no órgão que é necessário. Para que eu não tenha problema com o crescimento devido à falta de sono, né? Devido a dormir pouco. Então, tudo isso é ligado, tá? Esse sistema nervoso, eles estão interligados por quê? Porque o meu cérebro recebe do meu órgão que ele precisa ali de um certo hormônio. Então, ele vai enviar para aquele órgão o hormônio que está sendo preciso, através dessa circulação sanguínea e tudo mais. Então, todos os órgãos ali estão interligados. É interessante. Foi como a tia Graça disse para vocês, o nosso corpo é uma máquina. E ele é uma máquina muito inteligente. Então, a partir do momento que algum órgão está precisando de algum tipo de hormônio, né, do nosso sistema endócrino, o nosso cérebro vai receber essa informação e esse hormônio vai lá para aquele órgão que está precisando. Por isso que eles são interligados entre si.
né? Trabalham juntos o tempo todo. As informações chegam e elas são repassadas. E aí a nossa máquina funciona de forma bem legal, não é mesmo? Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima aula.